O primeiro processo do Grupo 1 tem como relator o senhor conselheiro José Ney Ascari e trata da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, conselheiro José Ney. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo RLA 15/00328976, uma auditoria de conformidade realizada na Defensoria Pública do nosso Estado com o propósito de aferir a regularidade da execução dos contratos de prestação de serviços firmados com a BIM Serviços Especializados Limitada e OnServe Serviços Terceirizados Limitada, isso lá nos idos de 2014, 2015. Determinada a audiência, os responsáveis apresentaram as suas defesas. Ato contínuo, a DCE elaborou relatório sugerindo a conversão dos autos em tomada de contas especial em razão de possíveis irregularidades ensejadoras de imputação de débito e também de aplicação de multa aos responsáveis. O Ministério Público de Contas manifestou-se em consonância com a área técnica. Conclusos os autos, acolhendo os pareceres exarados, apresentei voto, na época, a fim de converter o processo em tomada de contas especial e determinar a citação dos responsáveis, deixando, todavia, para momento posterior, a definição da responsabilidade solidária. Esta proposta foi acolhida pelo plenário desta Casa, conforme decisão 640/2018, que determinou então a citação dos responsáveis, senhor Ivan César Ranzolin, defensor público geral à época dos fatos, e também da senhora Elimari Martins, ex-diretora administrativa da Defensoria Pública Estadual, para apresentarem alegações de defesa acerca, primeiro, do pagamento de diárias a funcionários terceirizados no montante de R$ 32.356.004, contrariando dispositivos legais, e também em razão do pagamento de horas extras a ocupantes de postos de trabalho terceirizados, no valor superior a R$ 29 mil, sem prévia autorização, sem justificativas e sem previsão contratual. Esta decisão foi objeto de recurso de agravo diante da alegação dos responsáveis de que não foram intimados da sessão de julgamento, mesmo diante de requerimento expresso nesse sentido. Alego que foram impedidos, por consequência, de realizarem sustentação oral em violação ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. O agravo foi provido e a decisão, então, que determinou a conversão do feito em TCE foi anulada. O processo voltou para a área técnica, que sinalizou pela sua inclusão novamente em pauta, com a devida, então, intimação dos responsáveis, para a sustentação oral que deve acontecer logo na sequência. Este, senhor presidente, é o breve relato. Obrigado, senhor conselheiro. Concedo a palavra ao doutor Leandro Ribeiro Maciel para que possa efetuar a sustentação com relação a este processo. Inicialmente, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, digno representante do Ministério Público, né? Saúdo os membros, né, e os servidores também do Tribunal de Contas, toda a equipe técnica que está trabalhando, se esforçando para que essa sessão seja realizada. Agradeço a todos. Excelências, eu vou fazer um breve histórico, dividir essa sustentação oral em 3 momentos. Desde a criação da Defensoria para os primeiros 4, 5 minutos, depois até a questão do processo dos 2 apontamentos e o final, os últimos minutos para considerações finais. Vou tentar não utilizar todo o tempo, tá? Mas é o seguinte, a Defensoria Pública foi criada no ano de 2012. Ela, até o mês de dezembro, não tinha sequer um prédio para suas instalações. Ela funcionou inicialmente com materiais cedidos, doados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público de Santa Catarina, pela Receita e pela Receita Federal. Foram os grandes principais. Também um pouco de material vindo do governo do Estado, mas muito pouco. Isso não quer dizer que o governo não tenha apoiado, né? Apoiou com suporte orçamentário.
mas a Defensoria iniciou com apenas seis profissionais, né? Uso citar o nome em homenagem a esses servidores, uso citar nominalmente esses servidores: o senhor Jean Dresser Braun, auditor do IP, eu, senhora Lisa Mara, no Recursos Humanos, Leonardo Ramos, na Gerência de Apoio Judiciário, Sérgio Brasil, na Contabilidade, e Lúcio Fausto, na Informática. São essas pessoas e mais ninguém até o mês de abril de 2013, quando a Defensoria recebeu os seus primeiros concursados. O nosso primeiro concurso foi um sucesso, não teve impugnação, não teve absolutamente nada. E até esse período nós trabalhamos com o apoio do governo do Estado. Todas as licitações eram feitas, os processos licitatórios eram feitos pela Secretaria de Estado da Administração. Eu digo isso porque isso é importante, porque o termo de referência era feito, nós dizíamos o que nós necessitávamos e a Secretaria, então, fazia a contratação segundo o seu termo de referência padrão. Nós apenas entregávamos os quantitativos. O que ocorre é que todos os apontamentos que foram feitos aqui pela equipe de contas, todos eles, à exceção de 2 deles, já foram derrubados pela própria equipe técnica após conhecer dos argumentos, né, dos nossos argumentos. São eles, né, os argumentos que nortearam os apontamentos foram diárias a funcionários terceirizados, omissão na designação de fiscal, ausência de preposto, não reserva de vagas a deficientes, portadores de deficiência, horas extras a terceirizados, imperatividade de licitação para contratar estagiários e quantitativo dos estagiários. Chegamos até o ponto de, na imperatividade de licitação para estagiários, exigir que nós fizéssemos licitação para contratar o CIE, quando o próprio Tribunal Eleitoral, como o próprio Tribunal de Justiça, possui contratos com o CIE, sem a necessidade de licitação. Mas vamos aqui, de todos esses apontamentos, sobraram 2 apenas. Sobraram pagamento de diárias a funcionários terceirizados e horas extras a terceirizados. Nesse momento, eu vou fazer apenas uma correção, por um equívoco do relator, ele falou 32 milhões, na verdade, são 32 mil reais, tá? Mas o que interessa para nós é o seguinte: quando se diz que não existe respaldo legal, está se cometendo um grande equívoco. Respaldo porque não tem respaldo no contrato. Não é verdade. Está respaldado no contrato, sim. Quando nós fizemos o recurso, ou entregue o recurso contra o julgamento, foram colocadas toda a documentação, inclusive com a citação das páginas, onde constava no 3º aditivo e no 13º aditivo a previsão legal para que fosse pago diárias a terceirizados e horas extras a terceirizados. Agora eu vou fazer uma correção, que é importante para o tribunal compreender isso. Nunca se pagou nem diária nem hora extra a terceirizados de forma direta. Sempre foi pago utilizando os instrumentos que a lei permite. Quais são os instrumentos? O contrato. Para que se pudesse pagar hora extra ao motorista, nós necessitávamos de ter essa previsão legal. O aditivo foi feito. E por que isso não constou no contrato original? Porque o pacote era fechado, excelências. Se demandava para a CEA e a CEA pegava em cima do modelo que eles têm, eles simplesmente faziam a publicação. Eu só tinha que entregar os quantitativos e não se discutia mais. Grande problema que nós tivemos, por exemplo, que a Defensoria Pública do Estado teve com a Secretaria de Estado da Administração, foi em 2 momentos: aquisição de computadores e telefonia. Telefonia nós não quisemos participar, porque desconfiamos. O que aconteceu? A Defensoria Pública não quis participar. Onde é que está o pessoal? Foi preso na operação. Nós não participamos, disso nós não vamos participar. Vocês façam a licitação, porque nesses modos nós não vamos fazer. E o outro momento foi na aquisição dos nossos computadores.
Chegamos lá, para os senhores verem exatamente como é o pacote fechado, nós só tínhamos 2 modelos para demandar para o Estado fazer licitação, que era um modelo extremamente simples, uma configuração extremamente simples, baixa, e a top, que era para secretário de Estado, que muitas funções do tipo touch e tudo mais, não se justificava colocar para um servidor que vai trabalhar para um defensor público. Então, nós fizemos a nossa própria especificação. A Secretaria de Estado de Administração deu contra, foi contrária, nós fomos para cima e conseguimos fazer, então, a contratação, fizemos a contratação, praticamente desafiamos a CEA, nós vamos fazer esse de vocês nós não aceitamos. E a Defensoria, no uso da sua autonomia, respaldada pelo seu Conselho Superior, assim o fez. Hoje, os computadores que os defensores públicos têm são lá de 2013 que eles receberam. Algumas substituições sendo feitas, de tão bons que foram, e nós impedimos, inclusive, que essas empresas que não tinham a máquina corporativa participassem do certame. Nem impugnação tivemos, de tão perfeito que foi o trabalho. Então, a Defensoria Pública se destacou como precursora. A Defensoria Pública foi a primeira a ter os seus processos integralmente digitalizados, saibam os senhores aqui, integralmente digitalizados. Quando o decreto 39 do governador veio em fevereiro do ano passado, a Defensoria já tinha tudo digitalizado. O processo digital não era mais novidade, a Defensoria Pública já tinha. Partiu da onde isso? Partiu da gestão de qual o Defensor Público Geral, doutor Ivan César Ranzolin, doutor Sadi Lima, doutor Jorge Zacarão, Elimari, como diretora-geral administrativa, participaram. Todas as nossas reuniões eram reuniões de gestão, qual participavam os servidores, né? Eram reuniões abertas, com muita transparência. Agora eu vou me ater à questão de justificar o pagamento de horas extraordinárias e o pagamento de diárias. Senhores, nós sabemos que nós temos instituições no estado de Santa Catarina que possuem nos seus quadros, de mais antigo, os motoristas. Né? Nós temos motoristas ali, muito bem remunerados, com o tempo que passou, eles hoje ganham muito bem. As coisas evoluíram e não se faz, nós não fazemos mais concurso para motorista, porque é caro, porque com a evolução dele na carreira se torna caro. O que nós fazemos? Nós fazemos a terceirização, como todo o governo faz, como o Tribunal de Contas faz, como todos fazem. O que fazer, excelência, quando um motorista chegou, deu 8 horas aqui, ele está trabalhando 8 horas, agora é o seguinte, eu paro o carro, não vou pagar mais nada. Não, vou fazer compensação. Compensação ele não quer fazer. Porque ninguém quer trabalhar por compensação. Não tem como trabalhar por compensação um cargo de motorista. Às vezes faz muito, às vezes trabalha pouco. Então, o que fazia? Os motoristas da Defensoria Pública tinham um diferencial. E todas as horas que eles faziam extra eram autorizadas, estavam lá respaldadas por uma resolução do Conselho de Administração, respaldada no contrato. Tem um aditivo lá que prevê expressamente como vai se dar. O pagamento de diárias é a mesma coisa. O motorista que saía e acompanhava o defensor, né, às vezes ele não acompanhava o defensor, ele acompanhava um técnico de informática que fazia o giro, saía daqui, Florianópolis, Itajaí, Joinville, e ia fazendo a volta nas unidades, nos núcleos da Defensoria Pública. Por que fazia isso? Porque era muito mais barato pagar uma diária para o servidor e para o motorista, para o terceirizado e para o motorista, do que nós contratarmos lá em Joinville uma empresa de informática para trabalhar nos computadores. Ele pegava, levava o computador, substituía e trazia para a sede. Nós tivemos caso de uma servente que teve que pagar, o único caso. Por quê? Porque teve um fenômeno meteorológico, teve uma chuva que simplesmente alagou o núcleo da Defensoria Pública e alagou. Vai se fazer o quê? É urgência. Tem que pegar e pagar, e vai se pagar hora extra. Qual é a diferença do servidor? Eu falo isso porque tenho especialização em direito do trabalho. Qual é a diferença do servidor terceirizado do servidor concursado para a administração? Prática, me digam. Eu conheço
nos órgãos da administração, inclusive da própria Corte de Contas, servidores que laboram como terceirizados há mais de 20 anos. Eles têm alguma chaga, algo que não lhes possa atender determinado direito? Eu acho, e aqui expresso aos senhores, que nós temos, as coisas evoluíram de tal maneira, hoje nós temos aqui o home office, temos uma série de coisas que estão evoluindo, e uma dessas é o trato e é o respeito, porque a administração pública se utiliza do terceirizado, mas na hora de pagar, né? Não temos contrato, não podemos fazer, não podemos. Mas e se fosse concursado? Não, se fosse concursado, pode. Só um pouquinho. O que a Defensoria fez? A Defensoria disciplinou isso, quais eram os casos e quais eram as pessoas que poderiam fazer uso, mediante autorização expressa da administração, da gestão. O próprio procedimento de diária não era a Defensoria que pagava, não. Quem pagava a diária era a empresa, a Defensoria ressarcia. E outra coisa muito importante, tanto o valor da diária como o valor da hora extra não ultrapassaram o percentual previsto no contrato, que é no máximo de 25%. Chegou a 18%, né, como está aqui expressado numa tabela onde nós temos os 13 aditivos que foram juntados ao processo, né? Todos eles, desde o primeiro aditivo, foram 13 aditivos, porque cada modificação que se fazia no contrato, qualquer coisa, se fazia um termo aditivo. Mas por que tanto termo? Porque cada coisa se colocava e se publicava, estava lá, à disposição online, para que as pessoas pudessem ver o contrato. A equipe de contas foi até o local, todos os locais, encontrou os servidores exatamente contratados. Observemos que todos os contratos estão aqui juntados. Nós tivemos, inclusive, redução de servidores em alguns lugares, aumento de servidores em outros lugares, porque nós tínhamos essa necessidade. E colocando, senhores, o seguinte, se nós pegarmos e rechaçarmos isso, nós não aceitarmos isso como justificativa, eu não sei mais o que vai ser aceito pela Corte de Contas. Porque essa preocupação com o interesse público, com o valor, simplesmente 32 mil, excelência, que foi pago, para 32 mil para 2 anos, tá? Que um é 19. A contratação de um único motorista a mais sairia por mais de 40 mil reais no ano. Então, por isso é que se paga hora extra. Por isso é que se faz a justificativa. Como não teve extrapolação orçamentária, não se extrapolou o que estava previsto, os 25% do contrato, nós temos esse contrato por perfeito. Porque todo dia nós temos que criar soluções na administração. As situações que vêm, se nos apresentam, e nós temos que solucionar. Como é que nós vamos solucionar? Nós vamos pegar, vamos contratar, por quê? Porque não estava no contrato, mas o contrato não foi termo de referência, não foi a gente que fez, foi a CEA. Mas não pode, não pode, vamos criar uma alternativa. Eu considero que o bom gestor, ele cria alternativas não ilegais, mas ele cria alternativas legais, sustentáveis, e nós vemos todo dia isso acontecer na administração, casos bons. É uma pena que esses casos bons, às vezes, não sejam mostrados. Esse caso da Defensoria Pública, do seu surgimento, é uma história muito bonita, que deveria ser contada até em livro, porque nós economizamos muito para a Defensoria Pública. O legado que se deixou para a Defensoria Pública, com a saída do doutor Ivan, do doutor Sadi, do doutor Zacarão, foi um legado que ficou, que permaneceu. Por quê? Porque hoje a Defensoria muito pouco mudou nos seus procedimentos, muito, eu diria quase nada, aperfeiçoou, porque nós tivemos a oportunidade de entregar uma instituição extremamente organizada, com seus processos digitais, e a preocupação com o dinheiro público, ela foi essencial, ela foi primordial. Era uma regra, o doutor Ivan não admitia, o doutor Sadi foi procurador-geral do Estado, um homem, uma reserva moral desse Estado de Santa Catarina, simplesmente jamais admitiria uma ilegalidade. Então, tudo foi feito dentro da legalidade. Existe previsão legal, sim, está no contrato, está no terceiro e no quarto aditivo, está no terceiro aditivo e no 13º aditivo, tá? Então, enfim, a gente permitir que seja aberto um processo de tomada de contas depois de ouvir todas essas considerações
eu acho que é uma punição, porque vai se trazer para o processo de tomada de contas os mesmos documentos que já estão aqui. Então, onde está a ilegalidade? Onde está o prejuízo? Olha o valor, excelências. 32 mil reais. O que é isso? É um nada. Um motorista a mais já custa isso. Um motorista no ano já acabou. Aí que gestão é essa? O tribunal chegou a cobrar aqui, a equipe técnica, que nós tivéssemos um preposto. Depois, é claro, nós mostramos que era um absurdo. Um preposto em cada cidade. O servente e o preposto. Porque não pode falar que o servente tem que se reportar diretamente. Olha o entendimento. Claro que foi modificado. A equipe técnica viu que era um exagero. Então, isso é muito bom. Então, excelências, para finalizar, eu não quero me debruçar muito, porque toda essa matéria que você está falando, ela é documental, ela não é novidade. Ela está no processo. O conselheiro Zenei abrir uma tomada de contas contra o diretor, contra o defensor público geral, então o defensor, doutor Ivan, doutor Elimari, é uma injustiça. Por que não tem respaldo legal? Não tem respaldo, está no contrato, está nos contratos. E a justificativa, onde é que está? Onde é que estão os documentos? Cada autorização, porque a equipe de contas não apontou que não tinha autorização. Ela só apontou que não tinha respaldo. Porque a equipe encontrou todas as autorizações para cada hora extra. Autorizações. Eu autorizo o fulano a fazer hora extra. Eu autorizo. Tem as autorizações. Todas estão no processo. Nenhuma está fora. Todas, inequivocamente, estão no processo. E foi entregue. Dizer que não tem respaldo. Não, respaldo tem, é o contrato. E pagamento de diária. Pagamento de diária é óbvio que nós tínhamos que pagar a diária. Como é que nós vamos pagar uma diária? E recebia a mesma coisa que recebia o servidor. Mas onde é que está o respaldo? Decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Então, que se puna o Conselho todo, porque foi o Conselho que aprovou. Não foi o doutor Ivan sozinho. Isso foi debatido no Conselho. Nós conversávamos permanentemente, inclusive o doutor Ivan conversava de maneira informal, sempre mantendo essa corte informada de todos os passos que nós fazíamos. Ou seja, a transparência nessa gestão foi total, absoluta e restrita. Então, por isso, excelências, que eu peço, Vênia, que seja determinado o arquivamento desse processo, a não abertura de tomada de contas, por quê? Porque não há prejuízo. Se eu tivesse a dizer, eu faço a demonstração, acabei de fazer a demonstração contrária. No único exemplo de contratar um único motorista, eu ultrapassaria 40 mil por ano. Quanto é o valor que está sendo imputado ali? 32 mil entre horas extras e diárias. Tá? Horas extras e diárias. Olha a economia que o órgão fez. Agora é um risco. É um risco para o Estado de Santa Catarina que as outras instituições, excelências, façam a mesma coisa que a Defensoria Pública. Sabe por que é um risco? Porque talvez vá bater nos interesses, vai chocar interesses de terceirizado. Aí sim, aí nós temos um risco. Não, só um pouquinho, eu quero, isso aí é muito ruim. Nós temos que aumentar os postos de trabalho. Nós temos que sugar, tirar o dinheiro da viúva. Não é isso que nós queremos, excelência. A Defensoria não tirou o dinheiro da viúva. A diretoria, a Defensoria economizou o dinheiro da viúva e hoje vem aqui responder porque não tem fundamentação. Olha o valor. Isso aqui é case. É algo para ser estudado até. Então, rogo a vossas excelências que seja julgada procedente, tá? E que seja negado a abertura de tomadas de contas especial por total ausência de prejuízo ao erário. O erário ganhou com as medidas que foram adotadas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Deixo claro que rendo as minhas homenagens à atual gestão da Defensoria, pelo belíssimo trabalho, pela continuidade, pelos seus servidores, pela qualidade dos seus servidores. Né? É admirável. Então, pedir a vossa compreensão. E encerro agora, excelência. Encerro agora. Né? Já fiz as minhas considerações, só vi a minha homenagem final aos servidores da Defensoria, em especial também ao doutor Ivan Ranzolin, à doutora Elimari Martins e ao doutor Sadi Lima. Tá? Rendo minhas homenagens, tá? E encerro aqui a minha manifestação. Muito obrigado, excelências. Doutor Leandro, eu agradeço a manifestação de Vossa Senhoria.
Peço, por gentileza, que fique à disposição Sim. para responder possíveis indagações do senhor relator e dos demais integrantes deste pleno e da Procuradoria-Geral. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, eu desejo cumprimentar o doutor Leandro pela brilhante sustentação que fez neste momento, dizer que, de fato, não são 32 milhões, são, na verdade, R$32.356 os valores, então, destinados ao pagamento de diárias a esses funcionários terceirizados, como confirmado na sustentação oral feita nesse momento. Eu aproveito, senhor presidente e excelências, para render também, sim, minhas homenagens à Defensoria Pública e o reconhecimento pelo importante trabalho que desenvolve, apesar das dificuldades de estrutura física, enfim, de recursos humanos. Nós conhecemos esse assunto, eu conheço bem todo o processo que culminou com o surgimento da Defensoria Pública em Santa Catarina. Na condição de deputado, eu tive a oportunidade de relatar esta matéria no Parlamento catarinense, e depois de uma longa discussão, longos debates, nós conseguimos aprovar uma proposta mais ampla do que aquela inicialmente concebida pelo Executivo, ou seja, nós entregamos para a sociedade, depois dessa discussão toda, um processo que, se não era o ideal naquele momento, e não é ainda, mas foi significativamente melhorado em função de toda a discussão travada naquele momento na Assembleia Legislativa. E eu entendo, doutor Leandro, perfeitamente as razões trazidas aqui por Vossa Excelência nessa sustentação oral, mas é preciso deixar bem claro que esta eventual nova fase processual, que se inicia com uma eventual conversão, não tem o propósito, evidentemente, de imputar responsabilidades imediatas para ninguém. O que nós vamos decidir é se autorizamos ou não o prosseguimento do feito, justamente para possibilitar a sua regular instrução e, sobretudo, garantir e ampliar, então, o exercício do mais amplo direito de defesa. Mas, levando em conta algumas particularidades trazidas nesse momento pela eminente defesa, senhor presidente, eu peço, então, adiamento desse processo para a sessão do próximo dia 27, são 2 semanas, para fazer uma análise um pouco mais profunda em relação a toda esta matéria, senhor presidente. É o meu encaminhamento. Senhor conselheiro, de acordo com o solicitado, fica adiada a presente matéria.